Bom dia a todos. Estamos reunidos novamente aqui na Comissão Especial de Inquérito. Enquanto não chegam os depoentes, algumas deliberações que a gente gostaria de fazer. A primeira veio um ofício do cartório, nos seguintes termos, ofício do cartório. Em relação ao ofício da número 66/19, recebido nesta serventia, no dia 26/6/2019, na qual Vossa Senhoria solicita informações acerca das matrículas existentes na área relevante de interesse ecológico, na qual está inserida a área conhecida como Floresta Urbana, às margens da Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, vimos pelo presente informar-lhes, no termo da Lei número 9.985, áreas de relevante interesse ecológico são reguladas através de plano de manejo, elaborado pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Eles são definidos pelo órgão ambiental competente vinculado ao poder público que se criou a CETESB, por exemplo. Portanto, a referida classificação decorre de ato administrativo e não ingressa no registro de imóveis, senão de forma reflexa quanto ao referido órgão público, GRAPOAB, que aprova projetos de loteamento ou incorporação de condomínio nos termos das respectivas legislações. Nesse sentido, para a expedição de certidão da região indicada, serão necessárias os números da matrícula respectivas, ou, se no caso, o nome dos seus proprietários, ou identificação dos imóveis, se urbano, lote, quadra, loteamento e rural, ou nome do titular. Sem outras considerações, encerro meus pedidos de protesto elevado à estima. Então, senhores, eu estou dando ciência à comissão a esse pedido, vereadores, que veio do cartório, portanto, com a explicação da solicitação. Estou dando ciência, portanto, o cartório dizendo que para encaminhar os documentos, ele necessita nome dos proprietários ou identificação dos imóveis, se urbano, lote, quadra, loteamento, rural ou nome do titular. Então, eu estou encaminhando para a comissão, aí vocês já fazem um apontamento ainda hoje para a gente reformular esse pedido aqui. Então, da ciência. Um outro pedido veio do seu prefeito Rodrigo Agostinho, que diz assim: senhor presidente, em relação ao ofício 6119, tenho a informar que na data do dia 2 de julho estarei em sessão ordinária na Câmara dos Deputados, onde serão votados projetos importantes, razão pela qual não poderei comparecer. Nesse sentido, reconhecendo a importância do trabalho que vem sendo realizado pela Câmara Municipal de Bauru e a necessidade de esclarecimento, veio por meio dessa sugerir as datas do dia 5 e dia 8 de julho em qualquer horário. Portanto, senhores, vamos deferir neste momento a oitiva do deputado federal Rodrigo Agostinho, qual a data, portanto, sugerida. Lembrando que dia 5 não pode ser, porque não há expediente. Dia 8 não pode ser, que não há expediente. Então, a proposta é do dia 5 aqui na Câmara Municipal. Dia 5, sexta-feira. Presidente, eu não estou embalando. Dia 5 ou dia 8? Dia 8, que dia que é? Dia 8, segunda. Só na segunda? Nós temos que definir então, ou uma sexta-feira ou uma segunda, que não seja dia 5. Tem alguma proposta de data? Eu proponho a segunda, presidente. Segunda-feira? Segunda, dia? 8. Dia 8 é feriado, né? Dia 15. Ou dia 12, sexta-feira. 12 ou 15? 12. Dia 12? Então, a diretoria legislativa confirma no dia 12, às 10 horas da manhã. Então, deferidas duas situações, encaminho mesmo, dando ciência a todos os membros da comissão também. Questão de ordem, presidente.
Antes de começar os trabalhos, eu gostaria de convocar para serem ouvidos a Maria José Moraes Pinheiro, a Maria Inês de Moraes Pinheiro, Servílio de Moraes Pinheiro e Amâncio Pinheiro Neto, bem como a doutora Fabiana, que ao longo do dia eu vou passar o contato da mesma, bem como dessas pessoas que eu já tenho e passo para vocês, ok? Alguma contrariedade em relação a essas indicações? Portanto, deferido, portanto, oitiva que será marcada a data, portanto, para estar aqui. Roger, é a família do seu Amâncio e a advogada deles, atual? Põe o microfone aqui. É a família do seu Amâncio e essa advogada, ela é uma advogada do Bussato. Ela entrou na venda no dia que foi passado no cartório a venda da terra da família do seu Amâncio. O primeiro depoimento está marcado às 9 horas da manhã do seu João Luiz Chemim Busato. Gostaria de ver o apoio legislativo se o depoente se encontra na casa. Nós vamos aguardar, portanto, alguns minutos, tendo em vista a próxima oitiva às 9h20. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de solicitar de Vossa Excelência, por parte desses requerentes aí, nessas oitivas, houve uma confirmação de alguns que viriam realmente participar dessas oitivas aqui na casa? O depoente das 9 horas da manhã houve confirmação, o depoente das 9h20 houve confirmação, o depoente das 9h40 houve confirmação, o depoente das 10 não estará presente, o das 10h20 não estará presente, os das 10h40 estará presente e das 11 horas não estará presente. E os das 11h20 estará presente. Conforme comunicação da Diretoria de Apoio Legislativo.
grana. É o cara dos 33 milhões. Na verdade não é dele mais, né? Agora é do Cupim. 50 aí, não, Thelminha. É isso. Eu vi. Chegou aqui em mim. Tá encrencada, hein, amiga? É, Já. viu, presidente? Que autoridade que nós somos? Não dá nem notícias. Não dá nem satisfação. Não dá nem satisfação. Atenção, senhores membros da comissão, está já em nossa casa o processo 15043/2007, Floresta Urbana, elaboração de memorial descritivo de grebas que pertence à Coab. Já está aqui. Floresta Urbana, processo 19.297, que está aqui, que pertence também a Rogério Medina, Floresta Urbana. À disposição e digitalizados.
Viu? O Rodrigo vai vir? É hoje? Que dia que é? Dia 12. 12? Cadê o Marquinhos? Vai virar isso. Vai virar isso. Vai virar. Vai virar. Ninguém vem? Vai vir só servidor. 9h20, é. 9h20. Hã? Ou se eu chamei hoje, né? A família, né? Que deu início. Vem todos. Não tá bom. Tem que falar mais. Se eu pensar, não vai falar. Apenas falar a verdade. Você fala aí, Sim, é verdade. Estão de ordem. Estão de ordem, seu presidente. Ah, tá. Questão de ordem. primeira venda foi a 50. Depois de um ano que você tentou com 50, veio o impedimento. Hã? O Fabiano que apareceu na Ricardo. Falou assim, que não tinha mais nada. Pela ordem, presidente. Deferido. Estamos chegando no horário do próximo depoente. Às 9h20, nós quero destacar aqui que nós estamos transmitindo essa reunião ao vivo, a população nos acompanha. Para você saber se o próximo já está realmente aqui na casa para poder ser ouvido aqui pela comissão. Ainda não se encontra, senhor vereador. Lembrando, por uma segurança processual, está sendo gravada a audiência para que depois disponibilize logo após o término. Atenção, senhores, enquanto não chega o depoente das 9h20, eu vou suspender, em função da gravação e do custo também. Assim que chegar o segundo depoente, nós reabriremos. Portanto, está suspensa a reunião da Comissão Especial de Inquérito às 9h20. Senhores, há um depoente na casa já, e o depoimento seria às 10h40. Então, nós vamos já antecipar para ouvi-lo. Portanto, solicito a diretoria de apoio executivo que faça adentrar o senhor Paulo Roberto Garbelotti.
Tudo bem, Paulo? Como é que vai? Tudo bem? Como é que vai? Bem? Como é que tá? Tranquilo? Bom dia, bom dia. Quero agradecer, seu Paulo, a sua presença aqui nessa comissão. Gostaria de dizer se Vossa Excelência vem acompanhando advogado ou não. Não vim. Não. Solicito a diretoria que dê. Correto. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência o nome, RG, CPF e endereço, por favor. Paulo Roberto Gervásio Garbelotti, RG 14 323 69 6 dígito 9, CPF 542 861 319 04, endereço Rua Moisés Leme da Silva 238. Comunicar a Vossa Excelência também que o depoimento será gravado e estará à disposição para o futuro nos autos. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se a Vossa Excelência tem uma coisa a declarar, se a Vossa Excelência tem ciência da Comissão Especial de Inquérito que for formada para apurar os precatórios, e hoje a discussão é a área de 32 milhões, que se o senhor tem conhecimento e gostaria de fazer algumas colocações. Bom, primeiramente, eu não vim, me espantou até a questão de saber se vim com advogado, porque fui convidado, né? A Vossa Senhoria o convite para que esteja presente, então, eu estou aqui como convidado. Sim. Então, imagino que quando você é convidado, você não precisa de advogado, né? Tá? Segundo, que como eu vi na gravação, eu fui chamado como diretor da Divisão de Diretrizes e Normas na época, e na época não estava diretor da Divisão de Diretrizes e Normas, e sim engenheiro da Divisão de Diretrizes e Normas, né, como tem um atestado aqui, né, fui ser diretor da divisão a partir de 2011, né? Então, tem um documento que comprova um atestado. Né? Se quiserem, posso deixar aqui o documento. Né? E me colocar à disposição para o que vocês precisarem, né, para algum esclarecimento que eu possa ajudar. Portanto, está aberto as perguntas aos membros da comissão especial. Paulo, bom dia a todos. Eu acho que seria bacana, acho que o presidente fez a pergunta. O senhor teve alguma participação nesse processo, desde da época que iniciou a discussão até o término? O senhor teve alguma participação nesse processo? Tem algum despacho do senhor, alguma coisa que o senhor possa falar desse processo que culminou nessa indenização de quase 33 milhões de reais? A parte de desapropriação, não. A única participação que eu tive foi um despacho, que na época eu encaminhei uma sugestão para como engenheiro, né? Porque eu tenho um carimbo de engenheiro aqui. Na época do plano diretor, eu sugeria então ao secretário, que o processo foi para mim, eu sugeria ao secretário que encaminhasse a comissão do plano diretor, porque à época estava sendo discutido o plano diretor, que a área estava sendo tratada como uma área. Eu sugeri que ele encaminhasse antes que fosse ao Condema, para manifestação do plano diretor. Foi uma sugestão. O secretário acatou, foi encaminhado à comissão. A comissão do plano diretor sugeriu que ele solicitasse um estudo de impacto, né, de estudo de impacto ambiental, atendendo uma legislação municipal. E aí, nessa época, o secretário despachou daí a diretora da divisão, e o processo seguiu a tramitação normal dele. Eu já não tive mais nenhuma participação nessa parte do processo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Paulo. Referente, dentro dessa área foi construído um conjunto, principalmente na área, né, a área de relevante interesse ecológico. O senhor tem conhecimento de onde que partiu realmente a liberação? Se houve uma audiência pública para construir esse conjunto que hoje existe nessa área? Olha, foi um empreendimento que foi aprovado na prefeitura, que tramitou na prefeitura. Eu não me lembro desses detalhes, né? Mas está devidamente aprovado na prefeitura. Mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós entendemos a sua participação aqui nessa SEI como uma participação de colaboração, e nós agradecemos imensamente a sua presença. É a nossa primeira oitiva, né? Nós tivemos a oportunidade aqui de aguardá-lo e ficamos conversando por um tempo. Importante a participação no sentido de que, como engenheiro em 2007, no despacho que nós temos no processo, ou mesmo como diretor do departamento... Divisão do departamento de diretrizes e normas, é importante, né, essa colaboração no sentido que a gente possa entender o processo, a tramitação dentro da CEPLAN, né, interferências que pode ter havido de qualquer outra secretaria nesse processo, né? Nós temos uma situação ambiental que foi uma situação que gerou todo esse precatório, né? E o nosso objetivo aqui é termos esse entendimento e entendermos também se há alguma responsabilidade técnica de gestão neste processo do precatório, né? Então, essa participação é muito importante para que a gente entenda, desde que foi se discutido a inclusão desta área como área no plano diretor, né? E nós sabemos da consulta que foi feita em 2006, né? A CEPLAN, no sentido de que fosse encaminhado, então, as diretrizes para o parcelamento, e nesse momento nós não tínhamos ainda essa área incluída no plano diretor de 2008, embora estivesse sendo discutida. Nós temos muitos documentos que chegaram e outros que ainda não chegaram. Mesmo assim, nós estamos encaminhando as oitivas da SEI. Então, talvez, alguns esclarecimentos até acelerem um pouco o nosso entendimento, né? Então, a negativa, por exemplo, do parcelamento na área, né, que gerou o precatório, eu acredito que o senhor deva conhecer com mais profundidade do que nós. Então, se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre como aconteceu essa solicitação e como se deu essa negativa, para nós seria muito importante. Então, logo após esse despacho, eu deixei a divisão de diretrizes e normas e fui trabalhar no outro departamento. Então, eu voltei para a divisão de diretrizes e normas só em 2011. Toda essa tramitação eu fiquei fora da divisão. E o senhor saberia dizer como é que se deu, então, a aprovação do Minha Casa Minha Vida na mesma área, o condomínio Bela Nações, do Minha Casa Minha Vida, na mesma área que no plano diretor está claramente proibido o parcelamento do solo, o desmatamento, na mesma área? Pelo que eu me lembro, ali foi discutido que já era uma área desmatada na área na área, né? Então, por isso que foi aprovado. Mas foi uma... É o que eu me lembro. E o senhor sabe dizer se essa área de relevante interesse ecológico foi transformada em área residencial para que esse residencial fosse aprovado nessa área da floresta urbana?
Porque precisaria, não é? A área, ela tinha relevante interesse ecológico, ela estava definida no plano diretor como uma área de preservação, né, onde não poderia se desmatar nada. Ainda que a área tivesse desmatada, quando da aprovação do condomínio Bela Nações, essa área não teria que ter sido transformada em área residencial, ou ZEIS, qualquer coisa que não fosse área de relevante interesse ecológico, para poder ter aprovação? Se eu não me engano, é que assim, não é a minha área na prefeitura, mas tem uma sobreposição de legislação. Já existe o plano diretor e a lei de zoneamento, ela sobrepõe existe a lei de zoneamento, ela, se não me engano, ali ela tem ela define as áreas, né? E o plano diretor, ele aceita essas áreas da lei de zoneamento. Eu precisava confirmar isso, mas parece que tem alguma coisa disso. Não tenho certeza disso, mas não é a minha área. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de mais uma pergunta. O senhor tem o entendimento do porquê essa área foi colocada como área? E o que tem lá de tão especial que ela se tornaria uma área de relevante interesse ecológico? Não tenho esse entendimento, porque daí seria uma área para os ambientalistas, né? É uma questão ambiental. O senhor se recorda se havia alguma interferência de outras secretarias na Secretaria de Planejamento? Não, na minha área não. Assim, não. Quando eu estava lá, porque assim, eu era apenas um engenheiro ali nessa época. E do próprio secretário de Planejamento, nas atividades técnicas? Também não. Aos demais vereadores que aqui se encontram, a pergunta tem que ser referida a esse presidente, que o mesmo defere ou indefere para o depoente. Obrigada. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhor Paulo. No dia 12 de fevereiro de 2007, o senhor era o diretor, trabalhava na divisão Diretrizes e Normas. Em 2007, nessa data, o senhor tinha quanto tempo de profissão já dentro da Prefeitura Municipal? Eu vou deferir o pedido de Vossa Excelência. Eu entrei na Prefeitura em 2000 como fiscal. Em 2004, eu passei no concurso como engenheiro. Então, eu tinha 3 anos como engenheiro. Sim. Como o senhor exercia o cargo na divisão de Diretrizes e Normas, subentende-se que um pedido de parcelamento de solo, que foi feito pelo João Luiz Quemim Bussato, em 3 de outubro de 2006, foi quando ele pediu para que ele pudesse desenvolver um empreendimento imobiliário na denominada Floresta Urbana. Foi lá que ele começou. Então, o pedido dele está aqui protocolado na Prefeitura Municipal, em 3 de outubro de 2006. Muito bem. Esse pedido deu entrada e praticamente foi o senhor a primeira pessoa que manifestou-se nesse processo. E quando o senhor manifestou, o senhor fez um despacho, o senhor está com ele na mão aí, né? Encaminhando ao secretário do Planejamento, que na época era o doutor Leandro Joaquim, não é isso? Leandro Dias Joaquim, e o senhor sugeriu que o processo fosse enviado para a Comissão de Plano Diretor Participativo, uma vez que a área em questão foi contemplada como uma área de relevante interesse ecológico. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o senhor, estando na divisão de Diretrizes e Normas, em 2007, o plano diretor não estava aprovado, nós nem se aventava a falar em vegetação, em lei do cerrado, ou seja,
naquele momento em que o senhor despachou, havia algum impedimento para que o seu João Luiz pudesse pedir a diretriz e ser autorizado pela Prefeitura Municipal? Eu vou, portanto, deferir o pedido. Se Vossa Excelência quiser ter, Vossa Senhoria quiser ter acesso ao processo, se estiver aí, está à disposição aqui também na casa. Olha, eu só fiz uma sugestão para o secretário, porque eu tinha conhecimento de que tinha um projeto de lei do plano diretor, e foi uma sugestão. Né? Tinha-se o conhecimento que era uma lei importante para o município, e foi uma sugestão. Então, era uma lei importante, que era um projeto de lei, era um esboço de um projeto de lei, mas naquele momento, no dia 12 de fevereiro de 2007, havia algum impedimento para que o senhor João Luiz pudesse pedir uma diretriz de parcelamento de solo, e a Prefeitura tinha fundamento para negar isso? Senhor, eu vou solicitar que as perguntas sejam feitas a mim, para que a gente corra o rito processual normal que dá SEI. Eu vou deferir a pergunta, eu gostaria que a Vossa Senhoria respondesse. Olha, sugerimos que antes da emissão ao CONDEMA para análise, esse processo seja, então, eu acredito que não tenha. Porque eu só estou sugerindo que antes da emissão do CONDEMA para análise... Mas eu pergunto para o senhor, havia algum fundamento legal para que o proprietário da área pudesse ter sido negado o pedido dele? Porque falar que o processo foi enviado para a comissão do plano diretor participativa. Comissão de plano, então é uma comissão. Então, mas quem negou? Só uma questão só uma diferença. Eu vou deferir o pedido, solicitar a Vossa Senhoria que faça a pergunta para a presidência da comissão, e a gente vai deferir. Tá bom, presidente, todos. Me perdoe, é que eu estou tentando facilitar para... Sim, mas nós temos que... Com o senhor Paulo, eu estou querendo entender... É que nós temos que seguir aqui, senão pode ter algum questionamento. Então, mas, desculpa, eu fiz uma sugestão no processo, só isso. Então, mas o senhor, presidente, o engenheiro Paulo, no dia 12 de fevereiro, volto a repetir, no dia 12 de fevereiro de 2007, ele trabalhava na divisão de diretrizes e normas. Com um pedido de parcelamento de solo naquela região, que ainda não era área, era apenas uma projeção de intenção de se colocar uma área lá no plano diretor. O plano diretor só foi aprovado no ano seguinte, em 2008. Naquele momento, havia necessidade de se despachar para o secretário do planejamento para que fosse consultada a comissão de fiscalização do plano diretor? É isso que eu queria saber. Deferido. Pode responder, Vossa Senhoria. Eu sugeri para ele, é uma sugestão. Ele achou que deveria encaminhar, ele fez. Se ele entendesse que não, como o senhor está dizendo, ele não teria encaminhado. Eu sugeri. Pronto. Eu vou fazer mais uma só, senhor presidente. Eu queria saber do engenheiro Paulo se durante o exercício da função dele como na divisão de diretrizes e normas, se houve outro pedido de parcelamento de solo de outra área do município e qual foi o encaminhamento dado para esses outros pedidos. Deferido. Aí eu não sei, não me lembro, eu teria que fazer uma consulta. Teria que consultar os arquivos na CEPLAN. Mais uma pergunta. Quanto tempo ele exerceu esse cargo na divisão de diretrizes e normas? Deferido. De engenheiro, eu teria também que fazer uma consulta. Eu acredito que eu fiquei até 2007 lá. Nada mais. Senhor presidente, eu gostaria de fazer esse questionamento. Eu acho que isso só vai reforçar. Acho que a questão do vereador Meira, vou tentar ser mais objetiva possível. Eu agradeço a gentileza do senhor de estar aqui para poder somar
para que a gente possa fazer juízo de opinião sobre alguns assuntos. Muito obrigado. Senhor presidente, acho que a questão é clara para mim, assim. Quando houve a solicitação do parcelamento de solo, podia ou não ter esse parcelamento deferido? Só isso que eu queria saber. Deferido. Acredito que podia. Não existia nenhuma legislação. Senhor presidente, gostaria de perguntar se existia alguma legislação vigente, já aprovada, que pudesse inviabilizar essa situação. Olha, Deferido. não tenho, assim, que eu tenha conhecimento, não, mas era uma questão que tem que ser feita aos procuradores, né? Não, por favor. Quando, senhor presidente, quando nós temos um projeto de lei, a preparação de alguns regramentos, esses regramentos, o senhor os utiliza para interferir em projetos solicitados antes da elaboração desses regramentos? Deferido a pergunta de Vossa Excelência. Eu não. Tá, então, senhor presidente, então a gente pode tirar assim por regra, fazendo uma similaridade, que a gente não usa antibiótico terapia preventivo, só depois que a gente tem a doença. Então a gente não pode, pelo que eu pude entender, posso estar equivocado, nós não podemos nos alicerçar em algo que será formalizado para poder indeferir um empreendimento. Pelo que me parece, houve esse tipo de situação. O senhor consegue enxergar dessa maneira? Se houve alguma negativa, se vislumbrando a elaboração ou do plano diretor ou de uma lei futura, e não em cima de algo concreto? É possível, senhor presidente, fazer assim? Deferido. Olha, vocês podem observar que aqui teve a sugestão, depois teve a sugestão da secretária da comissão, e ela não foi levada adiante por nada aqui. Então não houve nenhuma tratativa aqui disso. Não houve indeferimento nenhum aqui. Se vocês verem o processo aqui, não houve indeferimento pelo meu despacho nenhum. Então não houve nenhum indeferimento por conta da minha sugestão. Senhor presidente, eu agradeço e gostaria que o senhor agradecesse ao nosso convidado. Mais alguma colocação? Eu gostaria, sim. No despacho, no dia 12, o senhor Paulo, e ele assina aqui como na divisão de diretrizes e normas. Depois esse documento tramitou, foi para Maria Helena Regitano, que deu o despacho dela, dizendo que realmente a área seria contemplada como área de relevante interesse ecológico, como o senhor viu no despacho aí também. E depois tem um despacho aqui da Franciluz. Na verdade, quem era diretor da divisão de diretrizes e normas? Era o senhor ou era a Franciluz? Deferido. Como eu disse, eu era um engenheiro e a Franciluz era a diretora. E eu queria saber se ele chegou em algum momento a discutir esse assunto com a Franciluz sobre o pedido formulado pelo seu João Luiz. Defiro o pedido. Olha, provavelmente sim, mas isso aqui é de 2006, não lembro detalhes. Mais algum questionamento, senhores? Senhor Paulo Roberto, eu agradeço a presença do senhor. O senhor gostaria de acrescentar, falar mais alguma coisa? Não. Então, agradeço a presença do senhor. Então, está encerrada
a oitiva. Nós vamos aguardar o próximo depoimento e agradeço a participação do senhor. Está suspensa a reunião da comissão. Vamos iniciar, portanto. Há uma solicitação aqui, senhores, do senhor Miguel Cáceres, que ele foi convidado a estar aqui às 11, mas ele encaminhou um ofício dizendo que tem um compromisso, mas que ele se coloca à disposição entre os dias 15 a 29 para vir depor aqui. Então, portanto, nós vamos colocar na agenda, solicitar o secretário que está secretariando a SEI, para que a gente possa colocar na agenda dentro desse período aí estabelecido. Eu gostaria, nesse momento, que fizesse adentrar Dr. Milton Pontes Ribeiro. Doutor Milton, muito obrigado pela presença de Vossa Senhoria. Gostaria de, por gentileza, que o doutor fornecesse para a gente nome, RG, CPF e endereço de comunicação, por gentileza, no microfone, porque está sendo gravada a comissão. Milton Pontes Ribeiro, RG, documentos, RG 13.910.675, dígito 3, CPF 038-777-588-94. O endereço é Rua Holmes Berriel, 416, Vila Santa Terezinha, em Bauru. CEP 17.051.380. Neste ato, o senhor representa qual é cliente? Se você poderia... Bom, na realidade, neste ato, eu presto informações, eu não tenho procuração dos proprietários ou ex-proprietários da área, eu apenas estou aqui na função de colaborar com o que eu fiquei sabendo nos episódios de 2013 e 2014, quando me trouxeram. Correto. Eu agradeço, portanto, a presença, Vossa Senhoria, e dizendo também que esse depoimento será gravado e está à disposição para futuro, está no auto. Eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria se o que a senhora tem a declarar sobre os fatos da instalação de SEI, sobre o precatório, o senhor tem algum conhecimento nesse período do dia de 2013 em diante? Bom, eu conheci a família Pinheiro quando eu cheguei em Bauru, em meados de 1995, algo assim, 1995, acredito eu. Quando eu fui simplesmente comprar terra para vaso, essas coisas, e ali foi o primeiro contato que eu fiz com a família Pinheiro. Por óbvio, não tínhamos nada a conversar nesse sentido, apenas uma relação cliente e fornecedor de terra vegetal, terra preta. Posteriormente, eu era policial federal, sou policial federal aposentado, e quando iniciei na advocacia, 2012, 2013, eu procurei o senhor Servilho, popular Terra Preta, para que fornecesse terra vegetal para o campo de futebol da Associação dos Policiais Federais, do qual eu era presidente. E aí ele mencionou o que estava acontecendo com a família, que era um verdadeiro pesadelo, e até então nunca ouvi falar qualquer coisa nesse sentido. E ele falou que tinha um advogado que se chama Dr. Mário, ele é de Ibitinga, e ele estava pretendendo me contratar para que eu acompanhasse um processo judicial, para que eu somasse forças com o Dr. Mário,
para que viabilizasse, porque ele foi muito taxativo, muito claro. Falou, doutor, eu não confio mais em ninguém. Eu fui lesado, a minha família, que tinha uma terra adquirida por uso capião do meu pai, senhor Amâncio, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, simplesmente, quando nós adquirimos essa terra, caíram como urubu na carniça em cima da gente. Aproveitaram da nossa pouca experiência com valores, pouca experiência com judiciário, e acabou fazendo isso aí com a gente. Eu perdi tudo, e ele estava realmente com um veículo bem antigo, salvo engano, uma Pampa, bem velha, transportando terra preta e na origem, só que sem a terra. Antigamente ele tinha terra para vender, e aí ele estava vendendo terra, pegando dos outros, de outras pessoas aí. E eu pedi esclarecimento, assim, até para me familiarizar, para mim ver a possibilidade de eu ingressar com a ação, ou ajudar, por uma vez que a ação já existia. Eu pedi para que a dona Maria José me fornecesse dados. Ela falou, doutor, eu tenho um impresso que eu fiz, eu tenho uma manifestação que eu fiz, que resume tudo que eventualmente o senhor possa querer saber. E aí, se vocês me permitirem, são 14 páginas, mas em letras garrafais, eu acredito que possa ser lido. Temos tempo, tem alguma... Okay? Preferido, o senhor pode ler, se ficar. Tá ok. Então, a dona Maria José, Maria José Pinheiro, ela escreveu, não para mim, ela escreveu isso para diversas pessoas, pedindo socorro a todos. E ela inicia assim, a quem interessar, 2 pontos. Floresta urbana, água comprida. Lá pelo ano de 1960, meu pai e minha mãe vieram morar em Bauru. Ele, policial militar, recém-separado, com 3 filhos. E minha mãe do lar, também separada, com 2 filhos. Vieram morar em uma das terras próximas ao Jardim Samburá. E lá foram ficando. Meu pai, Amâncio Pinheiro Filho, plantava roça nas horas de folga, e minha mãe e filhos ajudavam e vendiam. E nós, os 4 filhos do casal, fomos nascendo. Minha mãe, Maria Alves de Moraes Pinheiro, também trabalhava na cidade como faxineira, e os anos foram passando, nós crescendo, o progresso chegando, e veio Ceasa, a Avenida Nações Unidas, o Geisel. Um dia, meu irmão, andando pelo núcleo Geisel, conheceu um senhor que trabalhava na prefeitura, Rogério Medina. Meu irmão, Lilo, entre parênteses, Amâncio Pinheiro Neto, que conversando sobre nossa situação na terra, que era conhecida na época de sítio do seu Amâncio, falou com ele a respeito da lei de uso capião. Meu irmão levou ele até o sítio para conversar com meu pai, que, ressabiado e bravo, não o recebeu, mas ficou intrigado. No outro dia, o Rogério voltou e meu pai resolveu recebê-lo. Ouviu a respeito da lei que lhe favoreceria e aceitou que ele procurasse um advogado e entrasse com a ação. O sítio, 24 alqueires, que meu pai sempre cuidou, que foi nosso quintal, tinha a possibilidade de ser nosso pela lei. Meu pai, nós e minha mãe ficamos muito felizes com essa possibilidade, já que de lá tínhamos sempre tirado nosso sustento. Passou uns dias de expectativa até que o Rogério apareceu lá com um advogado, o doutor Ricardo Magri, que ficou dias nos ouvindo, até que começou a ação lá pelos anos de 1996. Essa ação correu 14 anos. O progresso apertando, acredito eu que ela queria dizer, não, é progresso mesmo, o progresso avançando, isso, exatamente. E nós, que já não tínhamos mais muita alternativa de sobrevivência com plantio, já que o Ceasa era próximo e que criar animais também era perigoso por causa das avenidas, fomos procurando alternativas e lá sempre teve solução. Até que vimos que sempre aparecia gente
lá pedindo terra para encher vasos e jardineiras. Foi aí que começamos a comercializar nossa terra preta. Tirávamos com enxadas, peneirava, embalava e vendia. E o sítio, que antes era conhecido por sítio do Seu Amâncio, passou a ser conhecido como sítio Terra Preta, pois colocávamos placas com os anúncios da Terra Preta na Avenida Nações Unidas. E foi passando. Coloquei lá também um viveiro de plantas. Meu pai fazia pequenas vendas de áreas para pessoas que acreditavam no resultado da ação. O Rogério Medina, com o Ricardo Magri, conduzia a documentação e com os valores, essas vendas, mais o que ganhávamos, foi melhorando nossa situação no sítio. Ela escreveu sítio, mas é sítio, acredito eu. Fizemos nossas casas, 8 casas de alvenaria, e aguardávamos o resultado da ação. Até que um dia meu pai adoeceu e era grave, câncer, e com 90 dias ele faleceu. Depois de um ano, aproximadamente, saiu o resultado da ação. Aí fizeram uma reunião, o Ricardo Magri, que na época era nosso advogado, e o advogado dos meus irmãos do primeiro casamento, para nos pôr a par do que no decorrer da ação de uso capião aconteceu na área e nas vendas que foram feitas, que resolvemos de modo geral que todos os compromissos que meu pai com minha mãe tinham feito, honraríamos. E foi feito um mapa. Foram dividindo o que meus pais tinham vendido e nos sobrando o restante de 250 mil metros, que deste, depois de entregadas, está escrito assim, todas as áreas vendidas, seria o que eles chamarão, que eu acredito que deveria ser chamaram, de remanescente, e que todos nós, os filhos do meu pai do primeiro casamento, conosco e minha mãe, dividiríamos em partes iguais. Essa parte que sobrou, no dia do acerto, ficou nas partes que morávamos, cerca de 100 mil metros, que era na parte baixa do sítio, e a outra parte, os 150 mil metros, do lado do Ceasa, da Sorri e do Motel das Nações, onde nós antigamente criávamos carneiro. Concordamos, todos receberão, acredito que se fosse receberam. O Ricardo Magri recebeu como seus honorários 120 mil metros com a entrada pela Avenida Edmundo Carrijo, Coube. E hoje ele reside na área dele, que foi dividida com o Rogério Medina. O empresário que vinha comprando do meu pai enquanto posse tinha a intenção de fazer um condomínio na área e ficou descontente com a posição do rumo que a área dele ficou no mapa. Foi descendo da Avenida Edmundo Coube, estreito e comprido até chegar embaixo onde morávamos, na entrada das Nações Unidas, uns 200 metros à esquerda. Não dava para fazer o que ele tinha intenção. Nós não tínhamos intenção de vender, pois dali para baixo na área eram nossas casas, que eram novas e boas. 8 casas, 8 famílias, todas com comércio na área. Ponto bom. Queríamos documentar e ficar lá, mas não dava. Aí começou a complicar, pois todos os mapas que o Ricardo Robine trazia, nós estávamos no meio. As casas, estradas e comércio de terras e plantas no sítio, espalhados em 100 mil metros, atrapalhavam as diretrizes do loteamento dele. Nós não sabíamos o que fazer. Ou nós vendia, entre aspas, vendíamos, né? O restante para o empresário, ou teríamos que devolver o dinheiro, pago das vendas anteriores que nós não tínhamos. Pois tudo que ganhamos estava aplicado na própria área. Minha mãe, já idosa e doente, muito preocupada, chegou à conclusão, junto com a gente, que deveríamos mesmo vender. Nós sempre respeitamos o que ela dizia. O Ricardo Robini sempre disse que teria que dividir a área em 8 partes também, senão a prefeitura não deixava ele fazer o condomínio.
e tinha 9 donos. Nós éramos os nonos. Nossa, para nós era eu acho que ela queria exclamar. Nossa, para nós era incalculável o valor, visto que sempre moramos ali e dali sempre tiramos nosso sustento. Mas também para nós não era justo com o empresário que acreditou na ação e comprou parte da área. Colocamos o preço. Antes ele pagava R$10 o metro. Subimos o valor para R$100 o metro. Complicou mais ainda, pois acharam, acredito que seja acharam, muito caro e começaram a negociar. Até que fechamos de comum acordo os 100 metros da área com entrada pela rua Lindolfo Silva Sobrinho, Fortunata Dallas Vanuzini e José Ângelo Toniato por R$50 o metro. Marcaram, deve ser marcaram, a negociação para dali 2 dias. No dia marcado, minha mãe estava bem ruim, nervosa demais e o diabetes se agravava. Nós, preocupados e quietos, não podia ser pior. Chegamos cedo e lá estavam no cartório. Ficamos 6 horas sozinhos, pois nosso advogado, o Ricardo Magri, já não trabalhava mais para nós, mas tinha a doutora Fabiana, que estava conduzindo tudo. Vendemos. Passamos a área para ele e pegamos um contrato de 60 mil metros vendido a R$50 o metro. E o restante, 40 mil metros, ficou para meus irmãos do primeiro casamento do meu pai. Para honrar o contrato, compramos outras áreas. Demolimos nossas casas, fomos embora. Durante um ano, tudo foi bem, procurávamos nem passar por lá para não lembrar. Até que um dia, sem nenhum aviso, o Ricardo Robini ligou. Falou que estava tendo problemas com a área, decorrente de meio ambiente, e que ia paralisar as parcelas. Falei que nós tínhamos comprometido os valores das parcelas comprando outras áreas. Nada adiantou, não pagou mais. Meu irmão Servilho, que tinha comprado uma área para morar em Iacanga, cidade pequena, com medo, teve que devolver o que tinha comprado com multa. Voltou para Bauru praticamente sem nada. O meu outro irmão vendeu onde morava. Está carpindo lotes todos no Geisel e Vila Carolina, sabe? Não entendi o sabe. A Maria Inês de Moraes Pinheiro, minha irmã, vive da pensão que o meu pai deixou. Eu até hoje estou com dívidas na área que eu comprei. Não sei mais o que fazer. Meus outros irmãos perdi o contato. Minha mãe faleceu. Para tentar entender, na época, fomos às reuniões do Condema, que nós nem sabíamos o que era. O senhor Rodrigo nem sabia o que era. O senhor Rodrigo Agostinho era secretário do Meio Ambiente. Aí entendemos por que não podia sair mais loteamento na área, pois se desmatasse, poderia ter erosão, ia prejudicar o ar. Para nós, o mato sempre foi bom, mas começou a ser ainda melhor. Falou que iria virar are. Acredito que ela queria escrever área, área de relevante interesse ecológico. Toda a área ia ser preservada. Ninguém resolvia mais o que ia acontecer, ninguém ligava para a nossa situação. O secretário virou prefeito. Nós voltamos para a área, fizemos barracos em cima das casas que morávamos, mas não tinha mais condições de morar lá. Muita lembrança e sem conforto nenhum. Ficamos quietos. Aí o senhor Ricardo Robini foi mandando documentos para nós assinarmos e fazer pequenos acertos, do jeito que quiseram. Nossa situação ficou crítica, mas tivemos muita ajuda de pessoas que nos conheciam e parentes e fazendo o que nós podíamos. Agora vimos que foi liberada construção na área que morávamos. Então, queremos, se puder, que libere os pagamentos que foram bloqueados na época.
Não tínhamos condições de pagar as custas no jurídico, mas se tivermos direito de recebermos o valor corrigido da época que foi paralisado, pagamos. Eu não entendi o pagamos. Obrigada. Ela encerra Maria José de Moraes Pinheiro, aí também no hall Maria Inês de Moraes Pinheiro, Amâncio Pinheiro Neto e Servílio de Moraes Pinheiro. Vou tomar água, dá licença. Gostaria de pedir a Vossa Senhoria se nós podemos ficar com esta cópia para anexar o processo? Da Diretoria de Apoio. Inclusive, eu não sei por que cargas d'água, até sei. Eu achei a possibilidade de ser necessário alguns documentos, porque realmente causou-me estranheza, depois que eu li esse relato, eu fui me inteirando de alguns fatos e acabei por não acompanhar a ação. Na realidade, a ação já estava extinta. Já estava extinta quando o Dr. Mário de Bitinga ele ingressou com uma ação, até eu tenho cópia dela aqui, muito embora acredito que vocês já tenham. Essa ação já tinha sido extinta. Ela foi sentenciada sem resolução de mérito e aí não dei sequência. Então, passaram alguns fatos que depois eu vou narrar para vocês, até mesmo a título de esclarecimento e ver se é importante. Eu acabei deixando e, quando me retirei, entreguei todos os documentos para a dona Maria José e falei, bom, imagino que tem alguma coisa aí que possa ser irregular em tudo isso e eu vou tirar cópia de tudo que eu puder. Então eu fiquei pelo menos umas 20 horas com a maquininha bem ruinzinha para digitalização. Então eu tenho diversos arquivos, se for possível, se for de interesse, eu passo para vocês. Muito embora talvez vocês já tenham todas, que eu conversei com a dona Maria José recente e ela disse que tinha algumas. Tá. Então tá. A ação, o processo judicial que o doutor Mário... Então, como voltando no início, né? Quando eu fui chamado, tá? Já tinha uma ação e o número dessa ação, se quiserem anotar, eu passo depois. 400-1268-51, 2013, aquele conjunto numérico, .8.26.0071. Essa ação, ela versa sobre a rescisão contratual, uma vez que quem comprou o lote deixou de pagar, então, pelo que eu tomei conhecimento posterior, uma vez que eu não integrava, ela pedia exatamente a rescisão do contrato para que que os proprietários voltassem a ocupar a área. Então, tá. Como o procedimento meu, antes de deixar o caso por completo, eu fiz notificações. Primeiro notifiquei o senhor João Luiz Chelim Busato e Vera Lúcia Becker Busato. Pegando as informações da família, eles entendiam que... Bom, o que me chegou é que houve a compra dos lotes. No contrato, não chequei essa veracidade. No contrato existia uma cláusula que, se realmente existir, é no mínimo suspeita. Qual era a cláusula? Que se houvesse alguma impossibilidade de empreendimento, o contrato poderia ser desfeito e a pessoa que comprou, no caso o João Luiz Chelim Busato, ele se reservava no direito de obter o proporcional àquilo que ele já pagou e deixaria de pagar as demais parcelas. Acredito que vocês sabem, eu não trouxe números. Eu sei que adiantaram um bom dinheiro para eles no início, eles se endividaram, contando que posteriormente viessem as parcelas que não vieram mais. E, passado um período, ofereceram um preço vil, um preço irrisório pela terra. A princípio, eles teriam se negado a vender. Posteriormente, muito endividados, eles resolveram chamar a pessoa e vender a preço vil.
Por quê? Se não vai empreender e é alguma coisa pró-meio ambiente, eles se davam por satisfeito, mesmo contrariado, porque eles queriam, na realidade, era um valor satisfatório pelo que valia a área. Mas eles acabaram fazendo isso. A surpresa maior deles foi que, posteriormente à venda, ocorreu aí a permissão de construir. Isso aí revoltou eles, porque naquela área tinha inúmeras nascentes. E não se entendia por que eles fizeram diversas reuniões junto ao CONDEMA e conscientizaram aquelas pessoas que já eram, em parte, conscientizadas da grande importância. Isso que eu falo é o que eu ouvi deles, tá? Não é subjetivo, eu ouvi deles. Então, provavelmente eles já foram ouvidos ou irão. E como destruíram tantas nascentes daquela forma e permitiram um empreendimento gigantesco daqueles, enquanto a CONDEMA teria, segundo eles, induzido eles a acreditar que aquilo ali seria uma reserva ambiental. Eles me mostraram vídeo do ex-secretário Rodrigo Agostinho, depois vídeo do prefeito Rodrigo Agostinho falando sobre a área. A princípio, um dos vídeos dizia que era um dos raros fragmentos de floresta que precisava ser preservado e que a prefeitura estaria tentando ver qual seria a melhor forma possível para viabilizar enquanto meio ambiente e tentar o máximo possível que não houvesse empreendimento na área. Então eu fiz a notificação. A notificação foi nos seguintes termos. Ilustríssimo senhor João Luiz Chelim Busato e Vera Lúcia Becker Busato. O endereço deles, Rua Volta Redonda 757, apartamento 121, CEP 0460811, São Paulo, SP. Prezados senhores, na qualidade de advogados, porque eu atuei junto com o Dr. Mário, que é o que entrou com a ação, que acabou sendo extinta sem resolução de mérito, na qualidade de advogados dos herdeiros de Amâncio Pinheiro Filho, expomos o quanto segue. Como já é de pleno conhecimento, estamos patrocinando os interesses da senhora Maria José de Moraes Pinheiro, representando o espólio de Amâncio Pinheiro Filho e seus irmãos, no que se refere a uma área de interesse comum, e para tanto sugerimos uma imediata reunião. O principal objetivo para tratarmos na reunião reside no fato de que, no dia 18 de novembro de 2005, foi firmado um contrato de compra e venda de uma área de extensão de 65 mil metros quadrados, localizado junto ao loteamento Jardim Samburá e parte da antiga fazenda Campo Redondo, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, destacada de uma área maior, oriunda da matrícula número 85734 e demais instrumentos referentes a esta área. Temos que é de vosso conhecimento a decisão exarada nos autos do processo, número 400-1268-51, 2013-826-0071, que tramitou pela 5ª Vara Civil da Comarca de Bauru, ação de rescisão contratual, que julgou o extinto processo em razão de não recolhimento das custas processuais. O referido feito tinha por objeto a rescisão do contrato acima alinhavado. Esta decisão não inibe nova propositura da ação. Ao que tudo indica, houve apenas o pagamento parcial do aludido instrumento, onde consta a cláusula que assegura ao adquirente a área proporcional ao que foi pago. E assim sendo, a senhora Maria José, através da formação de um grupo de investidores, tem interesse em efetuar empreendimentos na área que lhe restou e quer delimitar as divisas da parte remanescente. Como também é de vosso conhecimento, houve alteração após a negociação, transformando a gleba em área de relevante interesse ecológico.
E, por conta disso, foi alegado desinteresse em continuar o pagamento das parcelas vincendas, mas, posteriormente, ocorreu a liberação para empreendimentos, o que causou prejuízos aos antigos proprietários. Também temos elementos que atestam a degradação ambiental na área e será, se for o caso, necessário mensurar o impacto e custos para a recuperação. Contudo, temos interesse e cremos numa solução amigável, de modo que solicitamos o agendamento da reunião em caráter de urgência com vossas senhorias, a fim de conciliarmos interesses e encerrarmos quaisquer pendências entre as partes. Cumpre-nos afirmar, em razão de nossa condição de advogados da senhora Maria José Pinheiro e seus irmãos, que no caso de não atendimento do presente pedido, que ingressaremos com as ações judiciais ambientais e administrativas necessárias ao atendimento dos interesses dos nossos clientes. Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração. Posterior a essa notificação extrajudicial, a doutora Fabiana, eu não me recordo o sobrenome dela, ela marcou uma reunião. Ocorreu um fato até desagradável, porque antes de eu me reunir com a doutora Fabiana... Fabrício Pereira. Isso, né? Fabiana Fabrício Pereira. Antes de eu me reunir com a doutora Fabiana, eu conversei com a dona Maria José Pinheiro. A dona Maria José e todos já estavam extremamente estressados, choravam bastante, relembrava de fio a pavio o que eles viveram ali, a morte do pai, a morte da mãe, o pessoal que envolveram eles, que aproveitaram-se de eventual ingenuidade, é o que eles diziam. E ela falou: doutor, eu tenho um passo aqui que poderia nos favorecer tudo, e ela acabou falando para mim que quem assinou o cheque da venda, da compra dessa propriedade deles, seria uma pessoa que era vinculado a um partido político, que já estava com diversas ações judiciais, preso. E eu fui com o nome dessa pessoa lá e conversei com a doutora Fabiana e falei: doutora Fabiana, pelo que a dona Maria José tem dito para mim, isso aí que aconteceu nessa aquisição do teu cliente perante as pessoas que eu represento, é uma verdadeira, eu usei um termo, uma verdadeira privada que deve ser estancada, porque não é justo que uma pessoa tome um prejuízo dessa e tá. A doutora Fabiana chegou e falou assim: doutor Milton, eu gosto muito da dona Zezinha, sei o que ela tem passado, e até acredito que ela tem certo direito, mas ela falou uma inverdade para o senhor. Não existe a pessoa dessa figura vinculada ao partido político. Puxou um cheque para mim, mostrou, não me recordo o nome que estava, falou assim: está aqui o nome dessa pessoa? Falei: não, realmente não estava. Fiquei muito chateado, agradeci até o alerta depois da doutora Fabiana, porque realmente é uma coisa que a gente vai lá e eventualmente eu tenho uma carta na manga, mas não tinha. Aí eu até entendi, ela me pediu desculpa, falou o estresse emocional que eles tinham, que ela confundiu nomes de figurões. Até ela pode esclarecer melhor do que eu com relação a isso. Saímos de lá sem uma solução. Ela disse que eu acredito que ela estava gravando, porque a doutora Fabiana repetia diversas coisas e eu acredito que ali estava uma gravação, não me preocupo. E eventualmente ela também pode esclarecer, sem problema nenhum. Passado isso, eles fizeram uma contranotificação. Eu só queria saber uma coisa, gente, senhor presidente dessa sessão. Se eu estiver fora do contexto, porque está sendo bem longo e eu não sei se está no contexto do apuratório. Está sendo importante a colocação dessa. Então, ok. Então veio a contranotificação, que foi endereçada para a ilustríssima senhora Maria José, minha representada,
aos cuidados de Mário Paulo da Costa, que é o advogado que estava comigo nesta notificação, e aos cuidados de Milton Pontes Ribeiro também no meu endereço. Contra a notificação. Prezados, os notificantes, em resposta à notificação enviada por vossas senhorias ao senhor João Chemin Busato, via Correios, em 31/12/2013, e, em relação aos fatos posteriores, se manifestam respeitosamente aos doutores para expor o seguinte: os notificantes são senhores e legítimos possuidores de uma gleba de terra adquirida de Maria José Pinheiro e seus irmãos, todos os herdeiros do espólio de Amâncio Pinheiro Filho. Conste-se que a aquisição deu-se inicialmente por preço certo e ajustado em instrumentos particulares e seus aditamentos e por escritura pública de venda e compra, sendo que, em relação à escritura, vossas senhorias já foram comunicados na reunião realizada. Ainda foram também lavrada uma escritura pública de declaração, pela qual os vendedores outorgam plena, geral e irrevogável quitação pelo preço avançado, o qual receberam sem contestação e integralmente. Causa, no entanto, estranheza e constrangimento a tentativa da vendedora Maria José de Moraes Pinheiro alegar de início o inadimplemento contratual de parte dos notificantes, o que, em verdade, absolutamente não houve, e, depois, a pretensão descabida de receber qualquer quantia a título de diferença do valor do contrato. Houve, por outro lado, ameaças explícitas e veladas, por meio de mensagem aos notificantes, que caracterizam, em tese, tentativa de extorsão, que certamente serão objetos de investigação, tendo em vista boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade policial de Bauru. Desta forma, estão imbuídos os notificantes de tomarem todas as medidas judiciais cabíveis, cíveis e criminais, caso não cessem essas atitudes infundadas e extorsivas. Dá-se, assim, por encerrado qualquer outro tipo de contato, em razão até da reunião informal realizada com o objetivo de acelerar aos patronos da vendedora sobre a existência de contratos particulares e escritura pública de compra e venda. Sem mais, apresenta-se votos de estima e consideração. Ou seja, da minha notificação, da reunião que nós fizemos, eles alegaram que nada deviam e, inclusive, eu não vi o boletim de ocorrência, teriam lavrado o boletim de ocorrência. E, passado esse episódio, não por conta de boletim lavrado, nem por conta de ameaça, nem nada, eu, antes de mais nada, eu saí de lá e fui conversar com a dona Maria José. Dona Maria José, a senhora me narrou um fato que não era real, isso e aquilo. Houve uma quebra de confiança. Ela chorou bastante, porque já chorava bastante. Falou: doutor, me perdoa, não foi essa a intenção, mas para mim era mesmo aquela pessoa que fazia um levantamento de dinheiro para investir em partido político, essas coisas tudo, e me perdoa, tá? E dali para frente eu deixei o caso. Fiquei sabendo em algumas ocasiões de certo andamento, de um ou outro contato quando a gente se via, tudo, e a minha participação até então foi essa. Eu gostaria de abrir nesse momento para aos membros da SEI. Gostaria de fazer alguma colocação. Gostaria de só dar uma complementada, que eu estou esquecendo um fato que eu entendo que é relevante. Além do prefeito municipal, eu também enviei uma solicitação para a Câmara Municipal. Salvo engano, era o doutor que presidia a Câmara Municipal nessa ocasião. E aí eu fiz para o doutor Rodrigo Agostinho, eu já havia lido. Deixa eu ver se consta aqui.
Não me consta aqui, pelo menos. Eu sei que não sei se vocês já têm em mãos, eu fiz um pedido de explicações para o presidente da Câmara Municipal, porque na realidade eu queria saber de que forma que houve essa transformação em área e posteriormente permitiu a venda. Então eu fiz um pedido de explicações. No final das contas, eu não me recordo. Explicações não foi dado. Me parece que veio um anexo com uma cópia de diário oficial. O que eu esperava seria que os vereadores se reuniram em determinada sessão e aí aprovaram um plano diretor, alguma coisa assim. Então não veio essa explicação. Se veio, eu entreguei para a dona Maria José e talvez eu até tenha. E estou aqui à disposição para responder perguntas. O senhor está aberto, então, portanto, para devidas perguntas, vereadores. Kiara, posso? Bem rapidinho. Acho que o senhor teria informação de quando o senhor entrou nesse caso, vamos falar, que quando foi autorizado ali a construção daquele empreendimento, se a área ela estava desmatada ou não? Perdoe, se eu tinha informação se a área estava desmatada ou não... Porque veja bem, a informação que nós temos aqui, que foi autorizado aquele empreendimento que está naquela área, porque a área já estaria desmatada, né, à época. Eu queria saber, o senhor falou de algumas minas e tudo mais, qual a informação que o senhor tem alguma informação específica daquela área? A única coisa que me trouxeram foi assim, como a gente não se atenta de que existiria esse episódio agora, então eu... por não ter a expectativa dessa necessidade, eu apenas ouvia o que eles falavam. Da área eu só conheço até onde eu fui, que era onde eles exploravam a terra preta, tudo, e era bem cuidado, e salvo o local que eles exploravam, era uma mata bem cuidada, mas isso é até critério subjetivo. Eu não tenho essas informações precisas. Doutor, o senhor disse que o senhor, assim que, diante desses procedimentos, o senhor acabou realmente deixando o caso. Que ano que o senhor realmente deixou? 2014. Foi posterior a a reunião com a doutora Fabiana em resposta à notificação extrajudicial. Porque o episódio que eu narrei aqui, que ela confundiu as pessoas que emitiram o cheque, me deixou realmente descontente e eu deixei o caso nessa ocasião. Então, salvo engano, foi 2014. Deixa eu ver se está datado aqui a contra-notificação, que aí eu teria a possibilidade de... Eles não dataram. Em 2014, acredito eu. 2014. Fornecer essas cópias para a gente? Sim, forneço essa e outras também, que eu eventualmente... Depois eu vou conversar com quem me procurar e falar, bom, eu tenho isso, tenho aquilo, então está à disposição. Do prefeito Rodrigo Agostinho, na ocasião, ele, através da Secretaria de Planejamento, ele me trouxe algumas coisas aí que também por ser um pouquinho extenso a primeira carta, eu não mencionei aqui as explicações, mas eu coloco à disposição, está aqui. Todas as informações possíveis. Aberto para perguntas. Seria importante nós termos conhecimento, mesmo sendo um pouquinho longo, acho que seria bom nós fazermos a leitura. A leitura? Eu acho que sim. Eu quero agradecer em nome da comissão a sua contribuição, mesmo porque essas informações são bem detalhadas para nós, né, que tomamos ciência, uma vez que, como o senhor mencionou, que foi encaminhada a esta casa, talvez realmente nós, vereadores, não tenhamos ciência, né, desses documentos, enfim. Nós estamos aqui num momento realmente bastante oportuno. Eu vou solicitar para que faça a leitura dos tópicos que foi encaminhado e logo em seguida o relatório. Pode ser? Leia, alguém gostaria de ler? Só tomar um pouquinho d'água. Pode. Deferido. Para não engasgar aqui, né? Tudo que for possível eu fazer
para poder colaborar com alguma coisa aqui, para que o erário público não seja desviado ou dilapidado. Até mesmo, me perdoe fugir do tema, mas a gente atua buscando medicamento para a população aí, encontramos entraves em todos os aspectos, tanto pela demora, porque não tem medicamento, uma série de coisas, e a gente vê uma coisa dessa forma assim. Se é o oportunismo de quem comprou barato e está lucrando milhões, se já comprou barato, qual o prejuízo? O senhor pode então por... Objetivamente estou dizendo. Aí é questão de apuratório, eu peço até desculpa por invadir, nós estamos aqui. Invadir a área. Pode ir. Isso aqui é o requerimento que eu fiz para o doutor... Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, muito digno prefeito municipal de Bauru. No início é Maria José, representado por mim, fala a todos os irmãos, então, se me permitem, eu vou direto às minhas perguntas. Onde recebe intimações e notificações, aí sou eu, vem a presença de Vossa Excelência requerer o seguinte: seja informado quais foram os procedimentos que aprovou o empreendimento Belas Nações, onde se encontra em fase de construção pela empresa MRV Engenharia e Participações Limitada e que abrange os lotes cadastrados da Prefeitura Municipal de Bauru, como setor 3, quadra 1247, lotes 006 e 007, originários do lote 001. Requer ainda que seja fornecido cópia dos laudos de vistoria ambiental referentes à área onde situa tal empreendimento. Solicita, por fim, que seja esclarecido se tal empreendimento ocupa a área definida pelo plano diretor como de relevante interesse ecológico. Esclarecemos que tais solicitações e esclarecimentos têm por finalidade instruir possível ação judicial que visam buscar direitos oriundos de ação de uso capião promovida por Amâncio Pinheiro Filho no ano de 1991. Anexei a procuração e aí veio a resposta. Veio em 11 de junho de 2014. Não, tem algo errado. Alguma coisa errada, porque o protocolo meu... Não está certo. Eu acredito que erraram a data da resposta, porque se eu protocolizei, ou para quem prefere, protocolei, no dia 3/7, a resposta veio em 11 de junho de 2014 também. Talvez o finzinho foi colado, né? A Secretaria do Meio Ambiente, endereçado aos cuidados do senhor secretário do Meio Ambiente, arquiteto Valcirley. Trata o presente de solicitação de informações referente ao empreendimento denominado Belas Nações. Quanto aos quesitos de folhas 1, temos a informar que a aprovação final dos projetos foram protocoladas sob número 36746/13 e 36750/13. Quanto aos laudos ambientais, seguem nas folhas 04/08, cópia do termo e compromisso e autorização da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Finalmente, solicitamos a esta respeitável secretaria que informe a respeito do item 3 de folhas 01 do presente feito. O item 3, só para relembrar, solicita, por fim, que seja esclarecido se tal empreendimento ocupa a área definida pelo plano diretor como de relevante interesse ecológico. Relatório. Esse relatório produzido pela SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, processo número 5881/2014, requerente Milton Pontes Ribeiro, assunto: informações sobre área, endereços
setor 3, quadra 1247, lote 1 a 010. Relatório. Trata-se de um questionamento sobre os procedimentos legais que levaram a descaracterizar a condição de área e permitir empreendimento no local citado acima. Segundo o plano diretor do município, lei número 5631/08, e que indica, título 4º, das diretrizes específicas dos setores de planejamento urbano e rural, capítulo 1, dos setores urbanos, artigo 122, as diretrizes descritas a seguir, deliberadas durante o processo de discussão do plano diretor participativo nos setores de planejamento referidos no artigo 7º e identificados no mapa 03, setor de planejamento, assim como as demais disposições da presente lei, deverão orientar os planos urbanísticos setoriais a serem desenvolvidos através do planejamento participativo. Artigo 133 do SPU, -11, deverão ser consideradas as seguintes diretrizes. O inciso 20º. Estabelecer área em parte das áreas cadastradas no município como 3-1247 e 1396, conforme mapa 05. Como percebem, é meramente técnico. Dificilmente será captado como que se deu, de que forma, se por qualquer razão aquela área não era mais de preservação ambiental. Então, não sei. Se quiserem que eu continue lendo, eu... Então, vamos... Pode continuar. Ok. É, 21º, tombamento das áreas 3-1247 e 1396 como reserva natural de Cerrado, destinando de frente à Avenida da Água Comprida, entre parênteses, projetada, e a Avenida Gilberto Bresolim para parcelamento de fins de urbanização, conforme mapa 05, áreas de interesse ambiental em anexo. Para atendimento do que é área de relevante interesse ecológico, -área, temos a Lei número 9985, de 18 de julho de 2000, SNUC, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 7º da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Preservação da Natureza e dá outras providências. Artigo 16. A área de relevante interesse ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Parágrafo 1º. A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. Parágrafo 2º. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante ecológico. Ainda segundo o plano diretor do município Bauru, lei número 5631/08, capítulo 2 das áreas especiais, artigo 65. Áreas especiais são aquelas que exigem regime urbanístico específico, condicionado às suas peculiaridades no que se refere às características de localização, forma de ocupação do solo e valores ambientais. Artigo 66. Ficam criadas as seguintes áreas.
área de relevante interesse ecológico, unidades de conservação de uso sustentável, na forma do artigo 16 da Lei 9985, de 18 de julho de 2000, destinada a manter e conectar os ecossistemas naturais, onde será vedado o desmatamento, conforme mapa 05, área de interesse ambiental em anexo. Concluo que não ocorreu descaracterização da área para nenhum assunto e que a conservação da floresta urbana é de real interesse do município. Aí vem acompanhado de um termo de compromisso de recuperação ambiental. Termo de compromisso de recuperação ambiental. Aí fica ao critério do presidente da sessão, se quer que eu leia. Letras pequenininhas. Eu vou disponibilizar a cópia, porque é muito pequeno, vou disponibilizar a cópia para todos os membros. Solicitar também para que faça a digitalização aumentada desses quesitos aqui. Está aberto a questionamento dos senhores membros da SEI. Doutor Milton, eu fiquei um pouco assim confusa com relação às datas de compra, né, dessas áreas da família. E essas condições que foram colocadas com relação aos pagamentos, né? Porque parece que foi uma compra parcelada, e aí foi colocada a condição de que, havendo qualquer problema com a área, as parcelas pagas corresponderiam à área paga, e aí haveria a extinção das outras parcelas. Eu não entendi exatamente quando o senhor disse que foram pagos valores baixos também. Então, eu queria que o senhor falasse assim, a respeito dos valores, as condições que foram colocadas e as datas dessas vendas da família, né, para esses novos proprietários. E também, se foi colocado alguma condição já de preservação da área, supostamente uma preservação da área, quando da venda dessas áreas da família para esses novos proprietários. Olha, eu não tenho conforme eu já havia me referido, o que eu ouvia eram deles. Agora eu tenho contratos. Eu forneço cópia dos contratos que eu tenho digitalizado, do original, de quando eles mencionaram a compra inicial, dos aditivos, isso aí eu tenho e posso fornecer. Então, agora, outros critérios disso e daquilo eu não tenho. Como eu disse, eu praticamente não atuei no caso, eu me inteirei porque eu achei um pouco estranho, só por esse motivo. Pode continuar. O senhor pode encaminhar para a CEI, então? Sim, os contratos? Encaminho, me comprometo a encaminhar aqui os contratos. O contrato, não vou falar original, porque eu digitalizei, mas eu vou disponibilizar os contratos que eu tenho. Até não sei, eu não estou aqui, como disse, contratado pela família Pinheiro. Eu estou aqui, a única intenção é colaborar, mais nada. Se eventualmente os contratos que trouxer aqui, as datas não lhe dão razão, tal, a mim cumpre falar a verdade. Só isso. Senhor presidente, eu gostaria... O senhor disse que foi vendido, na época, R$50 um metro quadrado. É o que consta no documento da dona Maria José. Isso. E depois foi vendido por um valor menor. Esse valor menor seria R$10 o metro quadrado? Pelo que a dona Maria José falou para mim, comentou comigo em algumas ocasiões, sim. Foi isso. O que consta em documentos já não sei. Então, falando sempre a verdade. A dona Maria José me falou, pagaram uma mixaria, coisa de R$10. Se é verdade, se os documentos de cartório comprovam, não sei. Não afirmei isso. Eu só afirmei o que ela me disse e o que ela escreveu. Quando era R$50 o metro quadrado, eles receberam quase por 12 meses.
Tem um documento que confirma quantas parcelas eles receberam e quando eles deixaram de pagar. Isso eu tenho documento. E aí, quando veio a negativa da proibição, foi cessado o pagamento, onde posteriormente foi chegado no acordo dos R$10. Sabe me dizer se, quando ficou definido os R$10, foi pago na sua totalidade? Não sei. Era um documento antigo e eu não tenho essa... Documentos eu tenho. Cópia de matrícula de imóveis eu tenho. Do que eles fizeram em cartório, algumas eu tenho. Me comprometo a fornecer tudo que tiver. Isso. Mais alguma pergunta dos membros? Vereadores? Bom dia, doutor Milton. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu tenho que fazer a pergunta para o presidente, ele tem que deferir para depois fazer ao senhor, porque eu não fosse parte da comissão. Ok. O senhor tem conhecimento se a família do Amâncio Pinheiro, quando ela ajuizou a ação de uso capião, se ela fez alguma foto aérea do local, exatamente para poder dar-nos a garantia ou a certeza se a área que a prefeitura autorizou para a construção do Bela Nações, ela tinha uma mata no local e depois se isso foi, na verdade, ao que consta, suprimida, né, durante esse período, e por isso que viabilizou o empreendimento no local. Defiro, portanto. Ela me disse isso, sim. Ela me disse que teve uma filmagem aérea ou fotografias aéreas, alguma coisa assim. Ela me informou, sim. E o senhor tem essas fotos ou não? As fotos eu não tenho. O senhor sabe se ela dispõe dessas fotos no processo, em algum lugar? Porque o processo de uso capião, ele é físico, né? Sim. Eu tenho o formal de partilha. Se interessar, eu digitalizei o formal de partilha. O que eu gostaria de pedir exatamente se o Dr. Milton pudesse disponibilizar e manter contato com a família, porque no formal de partilha nem todas as peças do processo elas são requeridas, né? É possível, doutor, disponibilizar a comissão? Vou fazer o possível. Tá ótimo. Agradeço. Mais alguma pergunta? A pergunta é o seguinte: se nessa área que hoje que foi construído Minha Casa Minha Vida lá pela MRV, se foi feito algum desdobro na área ali, se o senhor tem conhecimento, se foi feito algum desdobro na área, o senhor tem? Deferido. Não tenho esse conhecimento. Eu não me ative mais, assim, fora esses documentos que eu preservei para eventual necessidade, eu não dei sequência. A única coisa que eu sei são das torres que são visíveis, mas não tem mais. Eu não dei sequência a mais nada, né? E uma outra pergunta é a seguinte: o grande objetivo dessa comissão aqui é exatamente tentar entender como se chegou ao valor milionário de uma indenização. Muito bem. Eu tive acesso ao processo e lá tem lá os R$139 apontado pelo perito, aquele negócio todo e tal. Muito bem. E eu também tenho conhecimento que o próprio prefeito Rodrigo Agostinho, na condição de prefeito, ele declarou algumas partes dessa gleba da floresta urbana como área de utilidade pública e indenizou o proprietário dessa área, entre os quais o Ricardo Magri, que o senhor mencionou aqui como advogado da família. Eu queria saber do senhor o seguinte: se o senhor tem conhecimento, se porventura, em algum momento, o prefeito Rodrigo Agostinho, ou seja na condição de secretário do meio ambiente, seja na condição de prefeito mesmo, ele procurou a família para declarar aquilo de utilidade pública e para indenizar a família, ou seja, para tentar fazer algum acordo para que ele pudesse, de fato, comprar aquela área ou indenizar a família, desapropriar aquela área. Defira a pergunta. E fazer o sonho dele tornar realidade, que é a floresta urbana. Defira a pergunta. A dona Maria José, pelo que me consta, não foi procurada, mesmo porque eu me recordo que por diversas vezes ela queria conversar com ele e ela tinha meio que cisma, meio que medo, preocupação, vamos dizer assim, melhor dizendo, preocupação em procurá-lo. Talvez por não saber da reação dele, mas ela
pelo que me consta, não foi procurada. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. Ao que consta, tem um vídeo que ela menciona, até eu fiquei sabendo da existência desse vídeo, em que, eu não sei se era o prefeito Rodrigo ou o secretário do Meio Ambiente Rodrigo, que faz uma alusão à área já demonstrando que ali seria uma área de relevante interesse ecológico. Eu queria saber se o senhor pode mais ou menos precisar em que momento que foi isso, se realmente... Qual é o conteúdo desse vídeo? E se o senhor tiver condições de disponibilizar esse vídeo para a comissão, para anexar o processo? Defiro, solicito, portanto, que o senhor, por gentileza, a possibilidade de responder as duas perguntas. Eu tenho a primeira... do vídeo é a segunda. A primeira... Se a família teve algum contato com o prefeito ou então o secretário Rodrigo sobre alguma manifestação dele no sentido de transformar aquela área numa área de relevante interesse ecológico. Não tenho essa informação, a primeira, e com relação aos vídeos, eu tenho um vídeo, mas eu preciso checar direitinho para não cometer aqui um erro, se foi enquanto secretário ou enquanto prefeito. Um dos vídeos relata que o município faria todo o possível para que destinasse aquela área não para investimentos, e sim para preservação ambiental. E no vídeo ele narra que é um raro, salvo engano, com outras palavras, fragmento de floresta. E ele menciona. Mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta. Levando em consideração que o Dr. Milton ele participou de etapas do processo, conhece o assunto, qual é o valor estimado que o senhor poderia projetar para a gente do valor do metro quadrado de uma área daquela? Bom, carece-me de conhecimento técnico. A única coisa que eu subjetivamente indico é que, em se tratando de uma área de floresta, o valor não pode jamais ser confundido com uma área urbana onde tem infraestrutura, é possível se abrir negócios. Então, aí, com certeza absoluta, eu acredito que é um equívoco. Isso eu estou falando por conhecimento de alguma coisa que eu li no jornal. Porque, realmente, se colocar um valor próximo, como se fosse um CEASA, é uma coisa muito discrepante, apto a ser melhor analisado como se deu isso e como foi aceito um critério desse. Isso é subjetivo e eu peço desculpa. Nós já solicitamos uma perícia também que seria feita. Mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito. Mais alguma pergunta? A gente agradece a presença de Vossa Senhoria e solicitamos, por gentileza, que nos encaminhe os documentos aqui elencados. E se posteriormente tiver mais alguma dúvida, a gente gostaria de contar com a colaboração do senhor aqui. Estou sempre à disposição e espero que obtenha sucesso. Muito obrigado. Felizmente a gente sabe as dificuldades que são para tocar um município igual esse, e os valores que necessitam para todos os meios, né? Infraestrutura, educação, saúde, segurança. Te agradece a comissão, portanto, nós vamos retornar às 15 horas, às vezes de 14h30. Houve alguns cancelamentos, então nós retornamos às 15 horas. Está encerrada, portanto, às 12 horas e 15 minutos.